O que você faz quando você não tem nada para fazer? Beleza? Hoje eu vou te dar uma dica para você aproveitar esse tempo para crescer na profissão, certo? De especialista, de profissional refrigerista. Beleza? Vale a pena você ficar até o fim, não importa o seu nível de conhecimento. Não importa se você já é um veterano, não importa se você está começando agora, tá? Porque a refrigeração é algo que sempre tem alguma coisa para aprender. Eu mesmo, agora há pouco, eu estava lendo um manual técnico, um manual de serviço. Para quem não sabe, o manual técnico, manual de serviço, são manuais que as fábricas elas enviam para suas assistência autorizada. Então eles lançam um produto novo e eles enviam um manual de serviço para que os técnicos da autorizada saibam o que fazer quando forem lidar, né, com as geladeiras novas que estão chegando no mercado. Tá? E eu tenho uma biblioteca, modéstia à parte, uma excelente biblioteca de manuais técnicos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então eu gosto, quando eu estou meio à toa, certo? É difícil um tempo, mas a gente tem que se esforçar, né? Para ter esse tempo, a gente pegar o manual técnico e ler. Deixa eu até dar uma dica para vocês, uma experiência minha. Aconteceu há alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu prestava serviço para uma empresa, certo? Como autorizado dessa empresa. E essa empresa era uma empresa de equipamento industrial, certo? De refrigeração. E eles haviam vendido para o cliente deles, que era a Petrobras, uma geladeira industrial. E essa geladeira industrial deu problema. E pediram para mim, certo? Essa empresa fica em Minas Gerais e pediram para mim, né, litoral de São Paulo, para me resolver esse problema nessa geladeira lá da Petrobras. Só que não ficava bem no litoral, ficava lá no meio do mar. Era uma plataforma lá no meio do mar. Então eu fui para lá, tá certo? Fui de helicóptero para lá, isso numa sexta-feira pela manhã. Levei tudo que eu achava que podia ser o problema da geladeira, certo? Pousamos lá de helicóptero, só que o helicóptero só voltaria para me pegar na terça-feira. Então eu ia ficar sexta o dia inteiro, sábado o dia inteiro, domingo, segunda e terça de manhã que eu ia voltar. Então eu ia ficar pelo menos 4 dias lá para resolver esse problema da geladeira. Só que eu cheguei na plataforma e fui direto para resolver o problema da geladeira. Cheguei e resolvi o problema em 15 minutos, certo? Era uma chave contatora, certo? Essas geladeiras maiores, elas possuem a chave contatora. Eu troquei a chave contatora que eu tinha levado, e eu tinha levado também alguns controladores digitais, e eu fiquei lá o resto do tempo, certo? De sexta até terça, sem ter o que fazer. E aí vai batendo tédio, vai ficando complicado. No começo tentei dormir um pouco, vou aproveitar para descansar e dormir. Só que chega uma hora que você não tem mais sono. O que eu vou fazer? Vou ler esses manuais. Aí então eu tinha vários manuais que eu tinha levado os controladores, certo? E outros manuais que eu tinha no meu aparelho celular, né? Arquivos que eu tinha levado. E aí eu comecei a estudar, só sobre controladores digitais. Virei especialista em controlador digital em um fim de semana, de tanto que eu estudei. Então é possível? É possível, se você gosta de manuais de serviço. E hoje eu trouxe para vocês aqui um manual de serviço. Deixa eu colocar aqui para vocês verem uma parte da minha biblioteca. Ó, esse daqui é o meu computador, certo? Onde eu guardo uma parte. A maior parte está na nuvem, está no Drive, à disposição dos meus alunos. Todos esses daqui estão à disposição dos meus alunos, tá legal? Só que a maior parte está lá, porque alguma coisa eu consigo por aqui, subo daqui. Outras coisas eu já consigo direto na internet, já coloco lá. Tá? Então tem muita coisa mesmo, qualquer dia a gente mostra tudo que tem, tá? Hoje a gente vai escolher aqui um manual técnico para poder estudar aqui com você, tá bom? Vou escolher esse daqui, ó, da Consul. Vamos abrir ele? Vamos lá. Manual de serviço. Então a gente vai ver várias curiosidades. Tudo isso é para que você entenda
Como que é possível? Deixa eu tirar pronto. Para que você entenda que é possível você aprender muita coisa só com os manuais técnicos, entender como a geladeira funciona. Tá certo? Tem muito, de vez em quando, como a gente tem o curso, às vezes os interessados no curso, eles entram em contato comigo e perguntam, olha, tem lá uma seção de defeitos e causas? Porque tem curso que é assim, ele coloca lá o defeito, não faz o degelo, então possível causa, aí possível causa, fusível térmico, possível causa, resistência. Cara, ajuda, mais ou menos, eu prefiro que o aluno entenda como a geladeira funciona. Se ele entende como ele funciona, ele não precisa de uma tabela de causa e efeito. Deu para entender? Você já vai entender daqui a pouquinho quando a gente começar a esmirilhar e decompor esse manual técnico aqui, tá bom? Então o manual técnico é assim, se você nunca viu o manual técnico, eu já disse para você, a Consul, no caso, a Whirlpool, certo? Que é fabricante tanto da Brastemp quanto da Consul, ela manda para a sua autorizada. Tá certo? Para que os profissionais da autorizada eles saibam como lidar. É lógico, os profissionais da autorizada, como já são profissionais, eles têm facilidade, eles já sabem. Mas cada modelo, quando lança, ele traz algumas diferenças do modelo antigo. Então, é interessante. Por isso eles mandam para suas autorizadas para o pessoal estudar. Todos eles estudam? Não, nem todos estudam. Eu já vi, porque eu já fiz curso com um técnico de autorizada. Cara, tem alguns que eles vão lá só para cumprir tabela, eles não estão nem aí. Tá bom? Mas os que são bons profissionais de verdade, eles estudam esses manuais. Vamos lá, eu selecionei algumas coisas aqui. Ó, é um manual aqui. Essa geladeira ela é de 2013. Ainda tem muito desse modelo por aí, tá? Dando defeito. Por isso que a gente mantém até bem mais antigos que essas. Daqui eu considero até que é moderna, porque é um manual já bem feito mesmo. Vamos lá ver o que tem de interessante aqui. Beleza? Vamos passando aqui. Ó, começa aqui com o índice. Se você já tem assim mais ou menos o que você quer saber, você já olha no índice e vai direto. Por exemplo, rotina inicial automática. Aqui, ó, 10. Rotina inicial automática. Tá vendo aqui, ó? Tá na página 12. O que é rotina inicial automática? É quando você põe a geladeira na tomada. Não sei se você já percebeu, principalmente toda geladeira que tem placa eletrônica, né, módulo de potência, ela não liga direto quando você põe na tomada. Ela faz uma espécie de autoteste. Certo? Uma rotina de autoteste automática. Como é que é isso? Você põe na tomada. Vamos dar uma olhada então? Está na página 12. Vamos começar então pela página 12. Vamos lá. Antes de ir para a página 12, ó, tem várias especificações aqui sobre a geladeira, tamanho, compressor, ó. Quer saber qual é o compressor? De vez em quando a gente pega aí uma geladeira sem compressor, certo? Alguém foi lá, tirou o compressor e não voltou mais. Você não sabe nem qual é o compressor. Com esse manual técnico, ele diz exatamente qual é. Um compressorzinho de 1/5. Um EMYE70 CLP. Um compressor de 1/5. Certo? O gás R600. Ok. Vamos lá para a página 12, para a gente ver aquela rotina de autoteste quando você liga a geladeira. Página 12. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, então quando você liga a geladeira, tá vendo aqui, ó? Primeira coisa, ela liga o degelo, a resistência de degelo, ela aquece por alguns segundos só, tá bom? Não é o suficiente para esquentar a resistência, é só para ir tensão. Então, se você está em dúvida, será que essa resistência está funcionando? Você vai lá, põe lá o alicate amperímetro e põe na tomada. Então, de 0 a 6 segundos, ela vai ligar a resistência. Tá ok? Depois, ela vai passar de 6 a 18 segundos, sem carga nenhuma, e ela vai ligar o compressor e o ventilador. Certo? Algumas geladeiras ligam só o ventilador, quando o ventilador é independente. Tem algumas geladeiras que o compressor trabalha paralelo com o ventilador.
Tem outras que o ventilador e o compressor é separado. Quando é assim, liga primeiro o ventilador, aí o ventilador desliga e aí liga o compressor. Tá legal? Isso daí é um autoteste. Então, se você está em dúvida se a resistência está funcionando, tem técnico que coloca uma lâmpada ali no terminal, né, na saída ali da resistência, para ver se a lâmpada acender, é porque está funcionando. Ok? Mas o ideal não é isso, a lâmpada. O ideal é você colocar um alicate amperímetro. Você coloca o alicate amperímetro e põe na tomada. Então, a primeira coisa que vai entrar é resistência. Por 6 segundos entra a resistência. E aí, a hora que entrar a resistência, o amperímetro vai acusar. Por quê? Se o amperímetro acusou, é porque está indo tensão, o fusível térmico está ok e a resistência está ok. Se qualquer um desses não estivesse funcionando, não acusaria o alicate amperímetro, tá bom? Aí no caso ela entra o compressor e, por fim, se tiver alguma falha, se aparecer alguma falha, ela vai acusar na interface, certo? Vai piscar lá uma sequência indicando que tem alguma coisa errada, um sensor, alguma coisa. Aí você precisa do manual para saber, porque conforme lá as piscadas que der, é o defeito, beleza? Então isso é algumas coisas que tem no manual. Vamos lá. Aqui, ó, uma dica aqui, ó. Quando o produto for desligado e religado na tomada após longos períodos funcionando, normalmente o sensor de degelo entrará na condição fria, fazendo com que o compressor e o motor ventilador permaneçam desligados nos primeiros 6 minutos. Isso não é defeito do produto. Entendeu? É mais ou menos isso. Digamos que, vamos lá, quando o produto for desligado e religado na tomada após longos períodos de funcionamento, normalmente o sensor de desgelo ele acusa que está frio. E o compressor e o ventilador eles ficam desligados até a temperatura subir. Normal isso daí. Então tem gente que acha que é defeito. Vamos lá. Outra observação aqui. Essas rotinas são iniciadas sempre que o produto for ligado na tomada e tem prioridade sobre qualquer comando, executando na placa de interface. Então não adianta você apertar a placa que ele vai vai realizar essa rotina quando você puser na tomada. Se após 5 minutos e 10 segundos ocorrer uma falha dos sensores, o compressor será desligado. Se não houver falha nos sensores, o compressor manterá seu estado ligado e desligado até o final da rotina de teste inicial. A rotina terminará depois de 5 minutos e 48 segundos. Tá? Isso daqui é uma outra coisa que pega às vezes com o profissional de refrigeração. Às vezes ele vai, por exemplo, trocar o compressor em uma geladeira dessas. Tá bom? Aí ele vai lá, coloca o compressor, faz o vácuo, faz tudo certinho, coloca o gás e aí ele liga na tomada. Aí a geladeira, ela vai ligar, vai funcionar por 5 minutos, aqui fala 5 minutos e 48 segundos. Tá bem preciso aqui no caso da Consul. 5 minutos e 48 segundos. Como passou muito tempo com o compressor ali desligado, com a geladeira desligada, o tempo lá que você está mexendo, às vezes ficou mais tempo ainda, porque o compressor antigo pifou, às vezes passou 1 dia, 2 dias sem gelar. Então, o que vai acontecer? Vai funcionar 5 minutos e 48 segundos, que é o tempo que você vai ter ali para fazer sua carga de gás. Tá? Quem faz carga de gás por balança está tranquilo. Quem faz carga de gás por pressão vai perder um tempão nessa daqui, porque com 5 minutos e 48 segundos a geladeira vai desligar o compressor. Vai desligar e vai passar um tempo desligada. Ela entra tipo num processo de degelo. Certo? Aí vai passar uns 20 a 30 minutos desligada para ir e voltar e aí começa a funcionar normalmente, tá bom? Isso dá um desespero para quem não conhece. Acha que tem alguma coisa errada, é a placa de potência, e aí ele vai lá, liga e desliga de novo, certo? A geladeira ela funciona mais 5 minutos e 48 segundos e desliga novamente e ele acha que tem algum problema. E não é problema, você só tem que relaxar e esperar, certo? Esperar de 20 a 30 minutos para ela voltar tudo ao normal. Beleza? Quanto tempo que a gente está aqui? Já 14 minutos. Bom,
Ah, esse daqui é bem legal, rotinas de degelo, mas primeiro, deixa eu falar aqui fazer o meu jabá. Tá a fim de aprender refrigeração com o melhor curso de refrigeração online do Brasil? Escuta aí a minha proposta. Fiz seu vídeo só por um instante para te fazer um convite. Tá a fim de aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar, controlador digital? O lugar é aqui no Portal Refrigeração. Mesmo quem não sabe nada, aprende. Porque a gente começa do zero absoluto. À medida que você vai assistindo as aulas, você vai crescendo, aprendendo, se desenvolvendo até se transformar em um profissional altamente qualificado. Alguém que vai poder viver de refrigeração, dizer adeus para o patrão, trabalhar por conta própria, pagar os boletos e realizar os sonhos. É o seu caso? Então vem para o portal. E você que já é um profissional, mas sente a necessidade de se aprimorar, se atualizar, vem para o portal também. Por exemplo, Tecnologia Inverter. Está disponível no nosso curso de refrigeração, módulo de Tecnologia Inverter. Tenho dito, Tecnologia Inverter veio para ficar e os profissionais que não se prepararem vão ficar para trás, vão sofrer. E tem também o curso de controlador digital, que é aquele degrau a mais que todo profissional de refrigeração deveria subir nesse degrau, porque eu conheço muitos profissionais bons de refrigeração que deixam de colocar dinheiro no bolso porque não sabem mexer com controlador digital. Tá afim? Link na descrição e link no primeiro comentário fixado. Só clicar lá e vem estudar comigo. E o valor é muito acessível, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Beleza? Continua com o seu vídeo por aí. Opa, estamos de volta por aqui. Vamos lá. Eu selecionei agora para a gente dar uma estudadinha. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar na descrição o link para quem quiser baixar esse manual, tá bom? Os alunos do portal têm acesso a todos os manuais que eu tenho disponíveis lá, tá? Mas eu vou deixar esse para quem ainda não é aluno do portal, só para você sentir o gostinho. Vai na descrição, clica lá e baixa esse manual e estuda ele, para ver se sua mente clareia. Garanto que se você... ajuda bastante, beleza? Ajuda bastante. Vamos lá. Rotina de degelo, isso daqui é bem legal, tá bom? Tem muita gente que não entende como funciona. Se lembra que eu falei no começo que uma das coisas que mais pega para quem vai trabalhar com refrigeração é entender como a geladeira funciona. Então tem gente que às vezes não entende como a geladeira funciona, o que cada peça tem de importante no processo, e aí fica procurando, fica meio perdido procurando sem saber onde é o defeito, tá? Vamos ler aqui um pouquinho? Ó, a rotina de degelo irá ocorrer quando qualquer uma dessas situações ocorrer. Rotina de degelo o que é? É quando a geladeira ela para de funcionar o compressor e liga a resistência para descongelar, certo? Ah, qual o problema se a resistência não ligar? Vai formar tanto gelo que vai bloquear e aí a geladeira para de gelar, certo? Porque o que faz gelar em uma geladeira frost free é o ar circulando. Se bloqueia de gelo, o ar não vai passar pelo evaporador e vai perder eficiência, tá bom? Eu acho que a maioria de vocês já sabe disso. Bom, então primeira coisa que pode acontecer é quando o tempo de compressor ligado... Opa, tá complicado. Quando o tempo de compressor ligado por mais de 40 horas, sem que tenha havido um degelo. Então, 40 horas é o tempo máximo do compressor ligado sem fazer degelo, tá? Em algumas situações pode ocorrer. Por exemplo, quando está viajando, certo? O cliente está viajando e a geladeira fica o tempo todo fechado. A gente vai descobrir também que a placa de potência ela faz a leitura da abertura de porta. Então, se não tem muita abertura de porta, se não tem abertura de porta, ela passa mais tempo sem fazer degelo. Para quê? Para economizar energia, porque não tem necessidade. Porque justamente o que vai fazer formar gelo é a abertura de porta, certo? Porque quando abre a porta, entra ar atmosférico lá para dentro da geladeira e esse ar atmosférico ele vai congelar, né? Vai virar gelo quando em contato com o evaporador. Então, a placa de potência, ela tem isso, ela tem uma regulagem lá, tem um programa, tipo assim, se a porta não for aberta, ela também prolonga o tempo de degelo, podendo chegar até 40 horas. Tá ok? Certo? Isso sem a porta abrir. Ah, mas e se tiver um
uma borracha estragada. Aí é um problema, porque vai estar entrando ar no sistema e vai bloquear. Tá? E ela está entendendo que a geladeira está em perfeito estado. Ok? Então esse degelo pode chegar até 40 horas de intervalo. Ou você achava que era a cada 12 horas, certinho contado no relógio? Na realidade, não. Tá bom? Aqui, ó, outra coisa. O número elevado de aberturas de uma porta de um determinado período. Quando abre muito a porta, aí diminui o intervalo. Aí você acha que é 12 horas, aí cai para 8 horas ou menos. Não tem. Quem vai decidir aqui é a placa de potência, tá bom? De acordo com a quantidade de abertura e o tempo que ficou aberta a porta, certo? Então fica até a dica para você passar aí para o seu cliente, porque você conhece gente assim que vai lá, abre a porta da geladeira, não sabe nem o que vai pegar e fica olhando para dentro. Isso daí tudo está comprometendo, tá? Então essa geladeira ela vai acabar entrando em degelo antes do normal, sabe? Por causa do período de tempo aberto dessa porta, certo? E diferença de temperatura entre... aí no caso a diferença de temperatura entre o evaporador e entre o outro sensor de ambiente, certo? Por quê? Porque aí se tiver uma diferença muito grande, já é calculada, tá bom? Entre o sensor de degelo e o sensor de ambiente, a placa de potência ela vai entender porque pode estar bloqueando já de gelo, está caindo eficiência. Então ela faz o degelo justamente para que a temperatura chegue o mais próximo. É lógico, nunca vai ser igual. Sempre a temperatura no sensor de degelo vai estar mais alta do que a do ambiente. Menos na hora do degelo. Na hora do degelo, o sensor ele pode chegar até 20 graus, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver isso daí. Deixa só fazer mais uma paradinha aqui para falar dos parceiros do portal. E aí eu prometo que é a última parada. Chegou a hora de falar dos parceiros do portal Refrigeração. Vamos começar pela Braswell, uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração. Alumax, Megapro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Tem também a Elite. Elite, por sua vez, desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Tá? Algumas talvez você já conheça, o engate rápido, ou a chave Locken, ou sacadores de mecanismo, mas tem muito mais. Tem ferramentas que você nem conhece, estão fazendo falta na sua maleta. Tá? Então, quando for comprar ferramentas, dá preferência para as ferramentas da Elite. E Michande Gases Industriais. Michande especialista em nitrogênio, oxigênio, reguladores, maçaricos, tudo dessa área Michande tem com procedência e garantia. Está em São Paulo, Grande São Paulo, vai direto lá, vale a pena. Já leva o seu equipamento carregado, montado, prontinho para usar. Está em outros lugares do Brasil, não se desespere, a Michande também envia para todo o território nacional. Certo? E finalmente, porém não menos importante, Cares Frio, na minha opinião, uma das melhores lojas de refrigeração do Brasil. Cares Frio já vende no varejo com preço de atacado. Além disso, Cares Frio está disponibilizando 10% de desconto para a audiência aqui do Portal Refrigeração. Então, na hora que você vai comprar, dá para comprar pelo WhatsApp, direto com o vendedor, ou dá para comprar também pelo site caresfrio.com, certo? Das duas formas, você vai lá, antes de finalizar a sua compra, coloca lá o cupom PORTAL10. Repita, PORTAL10, tá bom? Você garante 10% de desconto. Então, aquilo que já era barato, 10% de desconto. Eu, se fosse você, aproveitava. Beleza? Cares Frio. Além disso, eles têm tudo para tecnologia inverter. E eles têm uma parceria muito grande com a Embraco, então não falta nada ali da linha comum, on-off e inverter. Beleza? Bom, continua com o seu vídeo por aí. Beleza? Bom, vamos lá.
Vamos lá então. Sobre a rotina de degelo ainda aqui para você. Ó, o tempo necessário para realizar a rotina de degelo é variado. Deixa eu ver aqui, acertar isso, pronto. Ei, Brasil. Não estou conseguindo aqui destacar. Tá, vai assim mesmo. O tempo necessário para realizar a rotina de degelo é variável, sendo definido por algoritmo de cálculo que leva em consideração diversos fatores, tais como número de vezes que a porta é aberta, tempo de abertura da porta. O tempo de execução da rotina de degelo irá variar de 4 a 36 horas, certo? Dependendo das condições de utilização. Já pensou? 36 horas é quando tipo a porta fica aberta, aliás, fechada durante muito tempo. Se não houver abertura da porta, o degelo ocorrerá de 12 a 36 horas. O tempo médio de degelo está entre 20 minutos, sendo limitado por segurança a 40 minutos. Por quê? Limitado por 40 minutos. Porque se ficar muito tempo ligado, pode esquentar tanto essa resistência que pode, sei lá, dar um curto, derreter as coisas que tem em volta da resistência. Tá bom? Segurança 40 minutos. Caso o sensor de degelo não atinja a temperatura de 20 graus em 40 minutos, então 20 graus é o limite máximo, certo? Quando o sensor de degelo atinge os 20 graus, ela desliga a resistência. Tá ok? O processo encerra. Após 5 minutos do término do degelo, o controle eletrônico acionará o compressor. Depois de ligar o compressor, o motor ventilador do evaporador leva uns 5 minutos para ser ligado. Nesse caso aqui, não, tá bom? Nesse caso, eu acredito que tem alguma coisa errada aqui, porque se está em paralelo a ligação do compressor com o ventilador, eles vão entrar ao mesmo tempo. Depois eu vou ver o esquema elétrico dela. Deixa eu dar uma olhada logo no esquema elétrico dela. E o diagrama elétrico. Vamos lá, que aí a gente já mata isso daí. Porque agora eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque quando ele fez a rotina de autoteste, aparecia que o ventilador... Ó, tem bastante coisa aqui nesse manual, tá? Testando o fusível térmico, testando o ventilador, testar o compressor... Testando. O que é isso daqui? Medição da tensão da iluminação do LED. Ah, aqui é um teste bem legal. Esse daqui é dos sensores, tá bom? Como testar o sensor? Que o sensor ele varia a temperatura, ele varia a resistência de acordo com a temperatura. Ó, 25 graus, aqui ele vai dar lá os tais 2,7K. Tá legal? Vamos lá. Ah, ó, como testar o sensor através da placa de potência. Ó, você não precisa cortar. Tá vendo aqui só? Deixa eu aumentar aqui para você ver. Ó, aqui o manual mostra. Ó, ele tá testando. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Certo? Esse daqui é o plug, né? É o plug dos sensores que encaixa na placa. Ele tirou o plug e está testando, ó. Esse parzinho branco é o sensor do refrigerador. E esse parzinho vermelho é o sensor de degelo. Essa geladeira, ela não tem sensor no freezer, certo? Se tivesse no freezer, seria marrom. Legal? É bem legal. Eu, se fosse você, baixava esse manual, tá? Que eu vou deixar gratuito aí para você. Deixa eu ver o diagrama elétrico, o seu encontro. Não é fácil, não. E ainda está como desmontar a porta.
Uma série de cocitas. Ó, quem são os tubos? Tá vendo só? A galerinha que tem dificuldade aí para identificar a tubulação. Isso aí. Vamos lá. Já está encerrando, tá bom? Enquanto eu chego lá... aqui é o fluxo de ar por onde passo. Enquanto eu estou encerrando, não encerra nunca, né? Deixa eu falar para você. Quem quiser participar do nosso grupo de ofertas pelo WhatsApp, todos os dias de segunda a sexta, no período da manhã, eu coloco ofertas de ferramentas, de máquina de lavar, de refrigeração, disponíveis lá para todo mundo que estiver no grupo, tá bom? Inclusive com cupons de desconto também, certo? Eu tenho uma parceria com o Mercado Livre e o Mercado Livre me passa cupons de desconto, certo? Aí eu repasso para esses grupos. Quem quiser entrar na descrição, tem o link para você entrar no grupo, tá bom? Você não perdia, você não tem nada a perder, certo? Agora vamos ver aqui o tal do compressor, se ele é ligado em paralelo ou não com o ventilador. Vamos ver aqui. Ó, vamos ver. Ó, inclusive, é bem legal você estudar isso daqui também, tá? Estudando isso, você fica fera em diagrama elétrico, tá legal? E é o que eu falei aqui, ó. Eu estava certo e o manual estava errado. Oh, que beleza. Porque lá dizia que o compressor entrava primeiro e 5 minutos depois entrava o ventilador. E aqui pelo diagrama elétrico, não é isso, ó. É um fio só, sai aqui do terminal 4 da placa de potência, é o fio 6. Qual que é o 6? Tem a cor aqui, ó. É o marrom. Ó. Então sai o fio marrom aqui, ó. E aqui, ó, tem uma derivação. Uma derivação vai para o ventilador e a outra vem aqui para o relé do compressor. Beleza? Então eu estava certo. Ah, pessoal, eu desvendei aqui o mistério. Beleza? Então é isso. Até alguma coisa assim que você pega errado, como isso daqui, ó. Certo? A rotina de degelo lá diz que entra o compressor primeiro e 5 minutos depois entra o ventilador. E aqui a gente descobriu não, os dois vão entrar junto, porque não tem como. Se está vindo energia no compressor e o fio que energiza é o mesmo que vai para o ventilador, então não tem como, tá bom? Então, aí você vai falar, tá vendo? Então não é legal ficar estudando o manual técnico. É legal sim, tá legal? E esse tipo de raciocínio, ele só vem porque eu estudo manuais. Porque eu sei estudar um diagrama elétrico, entendeu? Então eu consigo pegar até erro de manual, beleza? Reforçando aí, eu estou deixando esse manual na descrição, baixa ele, estuda ele. E se você quiser ter acesso a todos os manuais que o portal disponibiliza, vem estudar comigo. Só esses manuais já vale o preço do curso, tá? Só que não é só os manuais, tem as aulas comigo, tá certo? Tem grupo de WhatsApp, tira dúvidas pelo WhatsApp, tem um monte de coisa legal. Não vou falar porque eu já falei. Se eu não conseguir ainda te convencer, então não vai ser agora nesses minutos finais. Mas pelo menos o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e tchau.